Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Reatravessar. A minha convidada de hoje é pura inspiração. Ela vem falar-nos sobre mudança, aliás, sobre mudanças, sobre as várias mudanças que já fez na sua vida e vai falar-nos sobre algo muito importante, como é fácil e como compensa seguir o nosso coração. Não há ninguém que possa falar melhor sobre isto. Dou as boas-vindas à querida Lisa Jones. Olá Rita, obrigada. Olá Lisa. É sempre bom escutarmos-nos através de outra pessoa, não é? Assim, a apresentação. A apresentação. Ainda fica encabulada. É tão acredita? engraçado, mas é verdade. Olha, tu não tens uma história, tu tens várias histórias bonitas e inspiradoras. E acho que o teu contributo aqui no Reatravessar pode ser muito interessante, porque tu tens feito escolhas, não é? Isto é muito acerca de escolhas e das escolhas que o nosso coração nos leva a fazer para sermos mais felizes. E tu tens uma vida muito preenchida. Queria muito ter-te aqui por isso. Obrigada pelo convite. Então, olha, vamos começar lá de início, assim, da Lisa de pequenina. O que é que queria ser quando fosse grande? Bem, se formos mesmo ao início, a primeira profissão que eu me lembro de querer ser, ainda antes dos 10, era advogada. Eu achava que queria defender. Era? Era. Pronto, e depois a partir dos 10, ali aos 11, 12, não sei quando é que mudou, mas passei a querer ser psicóloga. E essa profissão, essa minha ideia, não sabia bem de onde nem porquê, eu levei até à universidade. No 12º, curiosamente, apaixonei-me por Sociologia, porque temos a cadeira de Sociologia no 12º, pelo menos tínhamos, no curso de Humanidades na altura, e eu adorei, claro, era apaixonante saber sobre o indivíduo, mas também perceberes o contexto social todo que estava por detrás, era fascinante. E então acabei por decidir entrar em Sociologia no ISCTE. Bom, então o meu percurso académico, vamos dizer, começou aí e depois o meu pai faleceu, eu tinha 19, portanto eu tinha acabado de entrar, mais coisa menos coisa, e ele como faleceu foi uma grande mudança, logo por aí também na minha vida. Portanto aquela miúda que nunca se tinha questionado e que era uma miúda normal, num contexto normal, somos todos normais, ou não, não é? Exato. Mas efetivamente aquela miúda de repente desabou internamente, crecou, não é? Tipo, ficou em pedacinhos porque foi tirarem um tapete do chão que eu não estava à espera, que ele morreu mesmo assim, de Uma coisa repente. inesperada. Se bem que já se falava da possibilidade que ele era asmático e como usava muita bomba, já tinha ali as coronárias entupidas, mas ainda assim, sabes, na minha cabeça, pelo menos adolescente, era uma coisa que, ok, possivelmente fala-se sobre isso, mas há uma solução. Pronto, não estava à espera que ele de repente lhe acontecesse isso. Então isso foi a minha primeira grande mudança. Fez-me abanar de tal forma as estruturas que eu questionei a própria faculdade. Portanto, eu durante ali 1 ano ou 2 andei a deambular entre entra, sai, faz outra coisa, volta, tenta acabar os estudos, explora o meu eu. Então fui fazendo assim aqueles trabalhos temporários que os adolescentes depois começam a fazer, ou pré-adultos. E a ir pondo uns pezinhos no isqueté e outros fora. Pronto, até que senti que, pá, não, eu quero ir para a prática. Então, se calhar, só estudar a teoria é fascinante, eu continuo a ser uma estudiosa, mas efetivamente eu preciso libertar energia, eu quero algo mais prático. E levou-me ao exercício físico. Em termos profissionais só, enveredei por aí, de repente tornei-me uma apaixonada por tudo o que era movimento, honestamente. Já nunca mais quis saber da sociologia, nem de nada assim teórico, se bem que continuava a estudar, mas eu já queria movimento. Eu acho que era quase uma atleta de alta competição pelo número de horas que dava aulas ou treinava. Mas que é de fitness ou De fitness, também dei em escola, mas dentro dos ginásios da escola. Para tudo, pronto. Era apaixonada por aquela área e estar sempre em movimento. E de repente comecei a namorar com o Nuno e nós fomos para a Itália. Portanto, eu já tinha ali os meus 23, 24. E em Itália eu comecei por dar aulas, levei os currículos, andei a bater de porta em porta e um ou outro sítio aceitou-me, era um pavilhão, outro era assim um mini ginásiozinho que nem ginásio se chamava, e eu engravidei. Pronto, então foi outra grande mudança, claro. Sim. Portanto, de repente nós super miúdos, mas a sentir que queríamos receber a nossa primeira filha, que é a Índia, e
o médico em Itália disse-me, agora você vai ter que parar a sua profissão. Talvez ainda era um tabu para ele, Sim. ou não sei o que é que ele pensou. E efetivamente então eu de repente vi-me, opa, mas agora vou parar aquilo que eu que era era o que tu gostavas. o eu, sim, aquilo que era a minha independência também. Eu tinha muita coisa de, eu não vou querer depender de um homem, Exato. eu quero ser uma mulher independente. Então de repente o ter que parar de trabalhar, estando num país fora, nós ainda E tínhamos grávida. o suporte, e grávida, Sim. nós ainda tínhamos o suporte dos nossos pais que nos ajudavam, mas efetivamente eu também já gostava de ter a minha independência. Dos nossos pais, eu no meu caso, da minha mãe. E então lembro-me de pensar, ok, então vou ter que estudar outra vez. E senti mesmo esse impulso de quero um plano B na minha vida para se por acaso engravidar outra vez. Estava longe de imaginar que ia engravidar 6 vezes, mas por acaso engravidar outra vez, tendo um plano B, se calhar posso fazer outra coisa. Começou assim, sabes? Não muito racionalizado, sentido também, mas de uma forma, sim, por um lado também racional. Exato. E então achei que queria fazer nutrição. Contratei uma rapariga italiana, que nunca mais me esqueço, para me ensinar biologia e ou química ou física, não me recordo. Que interessante. Pronto, que era o que era pedido para entrar em nutrição cá em Portugal, quando nós regressássemos. Entretanto, a vida não quis que eu fosse para nutrição. Efetivamente, estudava aquilo em italiano, passei muitos dos meus dias em Itália a estudar com esta rapariga, também era uma miúda, e efetivamente quando chegámos cá, depois nós comprámos uma autocaravana, portanto também fartámos-nos de viajar entre a Itália, regressámos da autocaravana assim com um mês para regressar, portanto, Que maravilha. a parar nas praias, toda a costa italiana, sul de França, toda a costa espanhola, sempre a percorrer mesmo pela praia. E chegámos a Portugal e, para aí, um mês depois, nós fomos a uma ervanária, onde eu ia comprar umas empadas, que eu adorava, e o Nuno tornou-se amigo do rapaz da ervanária, o senhor que estava a atender, e ele falou que se ia inscrever num curso de homeopatia. Começou aí, repara. Ok. Portanto, se tu me perguntares se foi algo que eu fiz consciente, eu digo-te que não. Foi algo que te surgiu. Sim, muito honestamente eu sinto que a vida levou-me, Sim, não é? sim, A vida sim, efetivamente sim, sim, levou-me. E quando foi também, por exemplo, puxarem-me o tapete com a morte do meu pai, se não tivesse acontecido isso, se calhar eu era hoje uma pessoa completamente diferente. Claro. Teria enveredado por aquilo que naquela altura eu achava que era seria a proposta o caminho. que tinhas. Exatamente. Exato. Até que de repente, como tudo se questionou dentro de mim, eu Claro. fui em busca de mim própria. Então, Por isso é que eu gosto imenso, quando as pessoas às vezes se sentem meio perdidas, eu gosto imenso de lhes trazer o feedback que quando tu te sentes perdido é exatamente a possibilidade de te encontrares de verdade, não é? Se nós nunca questionarmos, se nunca houver essa necessidade de autoquestionamento interno, se calhar a mudança não surge, porque Exato. nós não Vamos nos sentimos. deixando ficar, Exatamente. não é? As coisas vão continuando. Acomodamos, ou seja o que for. Claro. Então, sim, a mudança é possível para todos. Claro. Mas então, voltando só aqui, conheci o tal rapaz que se tornou amigo do Nuno e que me falou deste curso de homeopatia. Eu não fazia a menor ideia do que era. Então cheguei a casa e fui pesquisar essa escola. E depois tinha bastantes cadeiras biomédicas também, tinha imensas disciplinas que eu queria estudar. Aquilo cativou-te de algum modo? Cativou-me, sim. Tinha naturopatia, tinha dietologia, depois lá está as biomédicas, a anatomia, etc. E eu pensei, olha, por que não? E de repente a nutrição deixou de falar, sabes? Sim. Eu pensei sempre em nutrição porque era algo que me apaixonava também. Não o cozinhar, mas o comer saudável e aliar ao exercício físico. Mas depois fui por aqui e curiosamente depois entrei no curso sem saber bem o que era a homeopatia, mas sempre a achar que eu não vou deixar de dar as minhas aulas e de ser o eu que eu conhecia já no exercício físico e de uma forma muito dinâmica. Nem pensar que eu quero estar sentada com uma secretária à frente a dar consultas. Mas eu vou ter todo o gosto de ajudar os meus próprios alunos com uma ou outra questão que eles possam ter e eu saber um bocadinho mais. Sim, era a tua ideia. Sim, portanto, repara que o que começou por ser um plano de, se calhar, ter um plano B, deixou de ser um plano B porque eu não queria efetivamente exercer aquilo. Pois. Naquele contexto que eu me imaginava, estar sentada muitas horas não seria para mim, sabes? E depois, obviamente, tu, quando começas a estudar, cada vez mais te apaixonas e queres ajudar o outro. Já não queres ajudar só com uma dica ou outra. Claro. Tu vais a fundo. Então, Tu começaste mesmo a entrar no mundo da homeopatia. eu comecei mesmo a entrar e comecei a dar clínica. Eu estudei para 5 anos, depois ainda fui fazer também em Londres. Eu estudei cá, depois fui fazer em Londres.
e no final o meu estágio clínico foi na Índia, Ok. onde acabei por ficar 5 anos. Portanto, larguei tudo, o que tinha cá, as aulas que dava, os sítios onde exercia, várias vezes, larguei tudo. Mas essa vez aí como é que foi? Porque essa vez é muito interessante. Tu estavas já a dar consultas, estavas já a trabalhar em homeopatia, vocês estavam cá, estava tudo bem, a tua filha já tinha nascido, a primeira filha, ou não? A Índia. Tu vais falar de qual vez? Dessa vez que foram para a Índia, 5 anos. Quando eu fui para a Índia já tinha 3 filhas a primeira vez. Ok. Já Estavas a exercer aqui... Ainda não exercia homeopatia porque eu ainda não tinha feito o estágio clínico. Certo. Portanto, a seguir eu quis ir fazer um estágio clínico e queria ir para a Índia. Porque na Índia a homeopatia, enquanto cá ainda é meio desconhecido, vamos dizer assim, cada vez é mais conhecido, portanto eu já não me posso queixar. Agora sim, já é. Sim, mas naquela altura não era. Então, na Índia, o curso deles é mesmo um grande curso. Eles têm dissecação de cadáveres, eles têm tudo, tal como um médico cá, mas a farmacopeia deles é toda homeopática. Portanto, a visão é holística, certo, em vez de ser fracionando segmentos no corpo. Portanto, querias ir para lá para poder estudar mais e aprofundar. Sim, e repare, ao ir para lá eu pude exercer de forma em estágio clínico num centro de saúde. Cá nunca teria essa oportunidade, pelo menos até ao dia de hoje. Mesmo até ao dia de hoje, não sei se... Sim, até ao dia de hoje não sei, mas eu sei que hoje em dia muitos médicos já também aplicam homeopatia, mas um homeopata poder estar também sentado num centro de saúde, acho que ainda não ouvi, mas lá sim, portanto eu lá pude sentar, pude aprender muito, beber, e depois ao mesmo tempo, enquanto cá era algo muito tabu, que se calhar as pessoas só iam em último recurso, na altura, agora felizmente já vêm muitas vezes em primeiro recurso, mas lá está, o povo indiano está habituado à homeopatia, então eles estavam habituadíssimos a ir ao homeopata. Exato. Então e como é que foi essa decisão de irem para lá, já com filhas, e foi assim, não deve ter sido assim uma coisa muito simples, não é? Ir para a Índia com uma família atrás? Nós sempre, eu acho que nesse sentido nós sempre fomos um bocadinho aventureiros. Tanto eu como o Nuno, nesse ponto, olha, fluímos bem, nesse e noutros, felizmente, mas as viagens sempre foi algo que nos expandiu imenso, então nós íamos. E quando foi para ir para a Índia, efetivamente eu lembro-me do Nuno colocar ali um travão, mas eu ia para a Índia e ainda por cima estava-lhe a propor irmos para um sítio muito especial que se chama-se Auroville, foi onde nós ficámos, que é uma ecovila que tem mais de 100 comunidades, todas voltadas para a espiritualidade. Portanto, imagina o que é um local no mundo onde mais de 2.000 pessoas estão a falar a mesma linguagem, salvo seja, não é? Obviamente, depois são todos pessoas, humanos, mas muito voltados para o desenvolvimento pessoal, para a sustentabilidade, para é um lugar muito especial que ele próprio nasceu de um propósito muito bonito. Exatamente. Portanto, eu comecei a cativá-lo por aí. Olha, mas já viste? E ainda por cima tudo isto, portanto, não sabia bem para onde é que ia também, mas devagarinho ele foi amolecendo. Portanto, ali num mês ou 2... convenci-o e lá fomos nós. E depois o que era para ser vocês os dois clínico, mais as três filhas já. E depois, entretanto, tivemos o Moisés e, portanto, acabei por ficar lá a viver já com 4 filhos. Que giro. E depois, mas nestes 5 anos, sempre a vir a Portugal, nós lá fazíamos voluntariado, vinhamos cá, fazíamos algum dinheirinho, um pé de meia, para poder ir outra vez. Só que lá é tudo muito económico, não é? Só para as pessoas terem noção, eu pagava 35 euros de renda de casa. Pois, é muito diferente. Portanto, sim, era possível fazer estes trajetos e economizar um bocadinho cá para levar para lá, porque depois lá era baratinho. Depois nós também nunca fomos pessoas de luxo, portanto, ficávamos onde ficássemos. Claro. E tu praticavas tu praticavas a homeopatia, não é? Ias aprendendo. E como é que foi isto com as tuas filhas para lá? Foi espetacular. Foi espetacular, porque tu vês os miúdos a crescerem com uma liberdade imensa, tu vês eles a fazerem danças indianas, tu vês eles com uma cultura muito voltada lá para a espiritualidade. Portanto, eu hoje em dia vejo, especialmente a minha mais velha, a Índia, que foi, no fundo, quem absorveu mais, talvez, por ter mais consciência, sim. Se bem que ela começou por ir já com 5, não é? Ela começou com 5, mas ainda assim, como experienciou muito, a própria linguagem dela, hoje ela tem 16, é muito a nossa. Não deixa de ter o seu processo de 16 anos. Mas eu vejo a falar com as amigas e aí, olha, tu tens mesmo que falar com aquela pessoa, porque senão karmicamente tu vais a ter outra vez a mesma situação. É importante resolveres isso, sabes?
vai ter o caminho dela, mas é bonito. Claro, e os tu desafios e tudo perceberes isso, mas já vem com uma bagagem também diferente, Sim, não é? Já acredito tem que ali sim. umas sementezinhas. Não sei se vão ser todos iguais, não é? Cada um tem o seu processo, mas é bonito veres que, ok, mesmo tu seguires os teus sonhos, seguires o teu coração, nós não deixámos de ir, os nossos filhos também beberam de tudo isso, Claro. da liberdade. Eles acabaram por fazer imensos anos de homeschooling, ou de outros tipos de metodologia, como Waldorf ou Montessori. Portanto, Claro. também entraram na escola cá, tiveram outras experiências. E acredito muito num fator que é a capacidade de nos adaptarmos. Eu, por exemplo, em contexto clínico, recebo imensas pessoas, lá está, com a sensação de vazio, o não saber bem o que é que faço, o não estar preenchida com a profissão, Sim. às vezes em depressão, o estarem mal mesmo numa empresa ou com um ambiente relativamente Exato. tóxico ou competitivo, mas elas estão tão, eu vou dizer, habituadas a que esse seja o padrão que a sociedade dita e pronto, tu vais, que quase que sair do rebanho parece um crime, não é? Cada vez menos, ou aliás, cada vez mais as pessoas estão despertas e se vão permitindo. Ainda assim, Pois é. tu poderes, isto era o meu sentir, está bem? Pelo menos, se calhar, o que eu queria acreditar, mas acredito mesmo, para levar os meus filhos. Eu não acreditava que eles precisavam daquela escola das 8h30 às 5 da tarde, todos os dias durante anos, Exato. para se formarem. Eu acredito muito que eles precisam do espaço para ser, do tempo para ser. Então, nessas vivências, nessas experiências, nessa liberdade, também demos a volta ao mundo, já lá vou, mas efetivamente eles foram bebendo da cultura ao vivo, Claro. das pessoas ao vivo, das diferenças culturais, Claro. e perceber que o mundo não gira só Claro. em torno daquilo Isso que nós é de uma acreditamos. riqueza. Eu acho que isso é de uma riqueza, não é? Abrir assim Eu os acredito que horizontes. sim, Eu lá também está, mas acredito que sim. humildemente, não é? Todos temos a sua validade. O que é importante é nós estarmos a fazer de acordo com o que Com a sentimos. nossa coerência. Para mim, eu senti assim, então eu vejo os meus filhos, lá está, eles foram-se adaptando. E essa capacidade de adaptação espero que eles levem para a vida. Claro, que maravilha. Que bom. E depois desse período, portanto, tiveram lá, esse foi 5 anos que tu estiveste lá a praticar e a estudar, depois decidiram voltar para Portugal. Depois voltámos. Atenção que nestes 5 anos nós fomos também fazendo outras viagens, depois era fácil ires à Malásia, à Tailândia, Sim. portanto, por ali ainda fomos ao México, já não era tão fácil, mas ainda fomos, porque depois nós tínhamos conhecido um grande casal amigo, que se tornou um grande casal amigo, que foi abrir um eco-resort no México, então nós fomos lá, a Tulum, pronto, e eu vim a Portugal para ter o Moisés, depois voltei lá, portanto íamos fazendo o nosso trajeto, o nosso movimento, mas foi de uma riqueza para mim muito bonita, porque fui-me abrindo a todo um conceito espiritual cada vez mais. E quase um prega-fundo, porque aqui se calhar eu teria aberto devagarinho e em conjunto com o movimento de cá, mas lá eles já estavam super avançados em muitas coisas, portanto era, de repente eu começar a falar de um pontinho e aquelas pessoas não só entendiam, como acrescentavam imenso. Claro, portanto cresceste também tu Sim, imenso nesses anos. E estamos a falar de, não é, há uma década atrás ou qualquer coisa assim, que cá eu ainda não sentia muito esta abertura de contexto. Verdade. Sentias um pontinho aqui, outro ali, mas não à tua volta tanta pessoa Com certeza. a falar Claro. assim. Pronto, então olha, depois voltámos, eu lá ainda escrevi o meu primeiro livro, que é Uma Farmácia Natural em Sua Casa, depois voltei para cá, porque o Nuno ganhou um projeto de orçamento participativo, que numa das vezes que viemos, ele candidatou-se a um orçamento participativo com a Câmara de Cascais. Então quis o universo que nós ganhássemos e o projeto, e o Nuno disse, bem Lisa, agora o universo está-nos a puxar para Portugal. E eu lembro-me de dizer, não, mas eu não quero ir, eu estou tão bem aqui. bem, Eu estava super bem. E para além disso eu sou metade indiana, toda a minha família paterna é da Índia. Portanto eu acho que senti uma sensação de estar em casa, talvez até por um laço de sangue, vou dizer assim, que eu nunca tinha experienciado também antes, sabes? É mesmo, pá, não te sei dizer, mas sentiste mesmo em casa lá? É uma imensidão, uma completude muito grande dentro de mim, não é? Então eu não quero ir e tal, mas pronto, viemos e ainda bem, não é? Porque a vida realmente sabe para onde nos leva. Tive a oportunidade de vir, lancei o meu primeiro livro, depois a prática clínica também foi sempre, lá está, sempre que eu chegava a Portugal eu reparava que as pessoas cada vez mais estavam abertas. Exato. E como te dizia, antes diziam, eu vim aqui só porque não consegui mais nada no outro lado, ou porque
o meu marido, a minha mulher, o meu vizinho, o meu pai, a minha mãe, insistiu muito, mas não é que eu queira estar aqui. Exato. Quase aliás, não é quase, é começaram mesmo. Justificarem. Eu lembro-me, sim, e justificarem, e quando te dizem logo este tipo de toma lá um presente destes, tu até te sentes desconfortável, porque caramba, até parece que eu é que vou estar em xeque, não é? Tipo, eu é que tinha que provar alguma coisa e não a pessoa que estava ali, ela não estava propriamente aberta. Ela, ok, mostra-me lá o que é que isto tem para dar. Sim, era quase assim, portanto, energeticamente tu já não ficas é fácil, assim. Claro. Uou. Demorou bastante a abrir este meio, não é? Mas depois a verdade é isso, Rita, cada vez que eu vinha, se calhar ali a partir de 2014 e 2015, então senti um exponencial imenso, mas 2014 eu já sentia muitas pessoas a virem porque, epá, eu vejo a minha mãe encharcada em medicação, por exemplo, antidepressiva há 10 anos, eu não quero o mesmo para mim. Pois. Eu ando a sentir esta tristeza, eu não quero aquele caminho. Sabes, portanto, um despertar de consciência que veio mesmo da pessoa. Maior abertura, claro. Ou seja, deixa-me lá ir por outros caminhos primeiro, saber se me encontro, se consigo alguma resolução e, se não der mesmo, então é que vou a outra experiência. Pronto, então quando nós regressámos em 2015, efetivamente eu senti um mercado muito mais aberto. A prática foi estrondosa, não é? Eu estava no auge da minha carreira, supostamente, porque eu acho que depois fui encontrando outros auges, não sei se diz assim, mas outros momentos de auge. Mas ficámos cá 3 anos, pusemos o projeto de orçamento participativo em prática, foi aqui na Parede, a Casa das Artes e Ofícios. Portanto, ainda desenvolvemos muita coisa para a comunidade, voluntariamente, atenção, era um projeto voluntário. Pronto, eu a exercer clínica, o Nuno a fazer a profissão dele que é joalheiro, os miúdos a crescerem nas escolas normais, ou alguns períodos de homeschooling também, por exemplo, o Moisés e a Yasmin só o ano passado é que conheceram a escola normal, não é? Portanto, o Moisés no 3º ano da vida dele, de escolaridade, e a Yasmin no 5º, portanto também é uma boa experiência. Acredito eu, em termos de tempo para ser, e depois passar 3 anos eu senti este impulso de ir dar a volta ao mundo, da viagem outra vez a puxar. Veio-me em meditação, assim, muito honestamente, senti mesmo que eu ia vender a casa e ia dar a volta ao mundo. Então, chegou-te assim, direto? Sim, chegou. Então lembro-me de telefonar ao Nuno no final da meditação e sabes que 2 ou 3 meses antes eu tinha recebido um input, vou-lhe dizer assim o termo, de ok, é para ir ao Peru. E eu tinha acabado de chegar há uma semana da Índia. Tinha levado um grupo à Índia com a Ruth Caldeira. Então tinha chegado há uma semana e de repente recebo a mensagem que é para ir ao Peru. E o Nuno, desta vez, quando eu lhe disse, ok, vá, diz lá. Eu telefonei-lhe, atendeu o Moisés, o nosso filho, e eu disse, Moisés, queres ir andar de avião? E ele, quero! E eu, boa, passa o telefone ao pai. Eu não estava em alta voz, disse-me, Lisa, estás em alta voz. E depois gozou comigo a dizer, vá, diz lá para onde é que é para ir outra vez. Desta vez, não é para ir ao Peru outra vez, para não? E eu disse, não, Nuno, tu não estás a perceber. Nós vamos vender a casa e vamos dar a volta ao mundo. E ele, pronto, ficou maluca de vez. Mas ele também é uma pessoa muito de espírito aberto, lá está. Então, não demorou muito tempo a que ele entrasse na ideia. Sim, ok, então vamos ver. Porque nós vinha logo com a solução, portanto o teu desejo, a tua vontade veio logo com a solução que é vender a casa. Sim. Que era a hipótese de irem, não é? Claro. Sim. E eu acho que ele começou a gostar da ideia porque ele queria vender a casa, porque ele queria comprar um terreno, sabes? Então, olha, pode ser uma boa ideia. Não era pela volta ao mundo propriamente, mas, sabes, lá está, a vida leva-te. Eu acredito mesmo nisso porque a minha vida tem-me mostrado assim. Com pés e cabeça, mas ao mesmo tempo com coração, com entrega, com permissão, com confiança na vida. E efetivamente, eu lembro-me de assinar o contrato no domingo à noite com a imobiliária e pedir-lhes, olha, por favor, não nos façam visitas durante a semana, porque nós temos 4 filhos e está sempre tudo, obviamente, mais de pantanas, mas se marcarem para o fim de semana, nós temos um tempinho para arrumar minimamente as coisas que estejam desarrumadas, tipo brinquedos, qualquer coisa. E então, eles, no fim de semana seguinte, no sábado de manhã, tínhamos a entrevista. Foi a primeira pessoa que veio e a única, no sentido que comprou logo. Comprou logo. Sim, então, sabes, aqui mais um sinal da vida, toma lá, é para ires. E pronto, e fomos. Mas isso é tão engraçado, porque essa parte, tu contas isto com uma leveza, é muito giro, tu contas isto com uma leveza, como se fosse uma coisa assim normalíssima. E para a maior parte das pessoas, isto é
vou chamar uma loucura, não é? A maior parte das pessoas acharia isto uma loucura. Vou vender a minha casa e vou fazer uma viagem de um ano e meio sem saber para onde vou sequer. E o que é que vai acontecer a seguir eu voltar. Essa é que é a grande questão. Não é? Sabes que a minha própria mãe, que obviamente já conhece a peça que tem, e portanto não me questiona muito, atenção, nem nunca se opõe, graças a Deus a minha mãe é assim aquela pessoa que, pelo contrário, diz, filha vai, mas volta e meia, claro que lança a sua questão, o seu medo, como mãe também, e como uma geração totalmente diferente, que ela tem quase 80 anos. Claro. Portanto, virou-se para mim e disse-me, ai filha, quase assim com muito, não quero por um lado expor o meu medo, mas por outro lado tenho que perguntar, filha, mas tu não tens medo de largar tudo agora? Estás no auge da tua carreira, estás tão bem, e vais vender a casa, e vais com 4 filhos, sabe-se lá para onde? E depois como é que vai ser quando tu voltares? E se os teus pacientes já não estiverem cá, porque entretanto seguiram a vida deles. Tipo, repara, os pensamentos dela, não é? E eu disse, mãe, caramba, deixa-me só perguntar-te uma coisa. Eu também procuro muito ir à linguagem dela, não é? Porque lá está, mais do que tu passares uma mensagem, qual é a mensagem que pode chegar à pessoa? Então, mãe, deixa-me só perguntar-te uma coisa. Tu confias em Deus? E ela, ai filha, claro que sim. Então mãe, olha, eu também confio. Eu sinto mesmo que é para ir dar a volta ao mundo. O que vai acontecer? Eu não sei. Mas tudo o que tiver que ser, Deus vai estar comigo. Sabes, então... Pacificaste-a de algum Sim, modo. Pacifiquei e acho que lhe trago a linguagem que é dela e a minha também. E a tua também, claro. Eu fui em confiança. Se eu ia com medos, claro que eventualmente uma ou outra coisa, às vezes as pessoas questionavam-me e até deixavam-me questões que eu própria não as tinha pensado. Mas tu começas a, se calhar, se acontecesse isto, ficassem gravemente doentes, ou se qualquer coisa. Aquelas questões que te começam a pôr e que... Sim, mas... Sabes, ao mesmo tempo, elas não eram sentidas, não me estavam a perturbar, não vinham daqui. Portanto, eu sempre vou vivendo mesmo um dia de cada vez. É real, não é um clichê, sabes? É mesmo real. Então, permiti-me ir exatamente assim. E sabes, quando tu vais, pelo menos na minha experiência, não é? Tenho 42 anos e tem sido assim a vida. Mas quando tu vais com essa fluidez, com essa entrega à vida, tu também estás muito receptiva aos sinais que a vida te vai dando. Claro. Eu não estou com uma estrutura rígida a dizer tem que ser para a direita. Ok, não é para a direita, é mais para a esquerda. Mas quando tu te permites a essa fluidez, acredito eu que tudo também flui. E mesmo que, felizmente, olha, não tivemos processos nenhuns de doença, se há uma constipação, alguma coisa assim, claro, sabes, superficial, exato. Mas nem de nada. Claro. Eu engravidei da nossa 5ª filha. É porque essa viagem foi muito, muito rica. Conta-me. Foi muito rica. Vocês venderam a casa e lá vão vocês os 5, não é? Na altura? Sim, exato. Não 6, desculpa, tenho que contar, porque eram 4 filhos e mais eu e o marido, portanto 6. E lá vão vocês para uma viagem que estava muito planeada ou não estava? Nada, era uma coisa assim muito em aberto. Uma coisa que nós aprendemos nos nossos trajetos pela Índia, e, aliás, pela Ásia, não era só pela Índia, é... Nunca marques nada em pré-reserva, porque aquilo que vias nas fotos muitas vezes não correspondia à realidade. Nada a ver mesmo. Então fomos, olha, lá está, uma vez mais a própria vida moldou-nos. As primeiras viagens que fizemos, obviamente marcámos o quarto do hotel, mas depois a experiência foi chegar lá, imagina, eu lembro-me de uma em que o lavatório das mãos da casa de banho estava no quarto, portanto efetivamente era um quarto com casa de banho, mas... O lavatório não tinha um cano, portanto aquilo pingava para o chão da casa de banho. Surreal. E sei lá mais o quê, tipo, tinha umas baratas a passar. Pois, portanto, aquelas coisas... Nada que se via na foto. A foto era espetacular. Pronto, portanto, então aprenderam a gerir aí também de outro modo. Sim, lá está, a vida vai-te moldando mesmo. E, ok, a partir de agora nunca vamos reservar e nunca mais reservamos. E iam ficando, começaram por onde? Como é que começaram? Nós começámos pela Argentina e o nosso truque era esse, olha, nós vamos até um local que sintamos e depois... procuras um hotel, se não ficares neste, lá está, ficas noutro. Se não for no outro, também rapidamente te moves. Claro que pode ser um bocadinho mais desafiante, tu teres que ir com os miúdos e nós só tínhamos uma mochilinha, portanto não era as malas, cada um levava a sua mochila. Mas podia ser o desafio. Mas por outro lado, imagina a liberdade que é, para nós era a vantagem de chegares a um sítio, se não sentes que é ali, podes trocar, ainda não tens a obrigatoriedade de ficar porque já pagaste. Ou porque não te devolvem o valor, ou seja o que for. Então nós chegámos à Argentina, começámos pela Argentina. Curiosamente, olha, vou-te já contar esta então.
eu lembro-me de estar no voo para a Argentina. Nós éramos 6, não é? Portanto, era um voo de 3 lugares de um lado, 3 lugares do outro, com o corredorzinho do avião no meio. Então, o Nuno estava com 2, eu estava com outros 2 e o Nuno estava a ver aquelas revistas de bordo. E ele viu qualquer coisa das cascatas, cascatas, não é em português, eu já confundo tudo, do Iguaçu. E ele, olha Lisa, tipo assim para o outro lado da fila, não é? Olha Lisa, podíamos começar por aqui, olha que lindo, tipo começar pelas cascatas. Eu disse, epá, quando chegarmos lá falamos. Era mesmo, pá, deixa-me assentar primeiro na Argentina, lá está, um passo de cada vez. E quando chegámos, imagina, quis o universo que Buenos Aires, estava a pensar no nome da capital, estivesse completamente lotado, Rita. Uau! Portanto, estavam a decorrer as Olimpíadas em Buenos Aires, tudo esgotadíssimo, e para além disso, era feriado. Portanto, ia ser um feriado que prolongava o fim de semana. Ou seja, as pessoas que também não iam pelas Olimpíadas, queriam ver os familiares ou foram até Buenos Aires, estava tudo esgotado. Não tinham sítio para ficar, Airbnb, nada. Booking, hotéis, nós sentados no aeroporto já, não é? Portanto, com a internet do aeroporto, nada. E os únicos preços que começámos a ver no Airbnb ou Booking ou assim, era de 1.000 euros para cima, uma noite. Uau! Imagina o melão, não é? Tipo, Claro. aí nós vamos super confiantes sempre, mas lá está. Quando te pregam uma partida, tens que ser prática também a encontrar uma solução. Pensar em alternativas. E cá, eu tinha tido uma amiga, que foi minha aluna também na meditação, que me disse assim, pá, se tu fores à Argentina, ela era da Argentina, pá, por favor, se fores a Córdoba, tens de conhecer a minha família e tens de conhecer a minha mãe, que é madrasta, vá para ela, pá, porque ela é super a vossa onda e ela vai-vos adorar. Então deu-me o contacto dela e eu tinha trocado uma mensagem ou duas com esta senhora já, que me disse, pá, venham, venham. Então os meus planos não eram começar por Córdoba, mas pensei, bem, então se calhar vou perguntar se posso ir já. E ela disse, venham daí. É engraçado. O nosso trajeto, saímos todos, 2 táxis, porque lá não nos deixavam andar todos juntos num só, e nós éramos 6, lá está. Ok. Portanto, 2 táxis a caminho da rodoviária de Buenos Aires, que é assim uma coisa enorme, não tem nada a ver com a nossa, gigantesca mesmo. Eu não sei quantos standzinhos de venda de bilhetes eles tinham, Rita, tudo esgotado. Uau! Portanto, nós chegámos à rodoviária, fomos a todas as banquinhas para comprar um bilhete e não havia nada. Sério? Nada. E eu já a começar a ver a vida a andar para trás. Então, se calhar devíamos ter planeado um bocadinho. Exato. Não, eu comecei bem, ok, mas soluções práticas, se calhar vou ter que dormir aqui no chão com os miúdos, arranjar aqui um improviso, mas por outro lado não era assim do melhor aspecto. Tanto que os taxistas disseram-nos assim, entrem por aí, não vão para aquele lado. Pois, Buenos Aires não Sabes? é assim, então... Pronto, e então lá está, os tais cucos que eu não pensava, mas de repente, ok, será que era seguro dormir ali, exposto? O que é que eu faria? Porque se não havia hotéis, se não havia nada. E agora repara, na última banquinha de todo o terminal que nós percorremos, exatamente haviam 6 bilhetes num autocarro, 6, que éramos nós, não é? Para Salto. Eu não sabia onde é que era Salto, não quer saber onde é que é Salto, ok? Só de poderes dormir um night bus. Para algum sítio. Exatamente, olha, vamos para onde for, não quer saber, não vimos também. Pagámos imediatamente os bilhetes antes que eles esgotassem e fomos à aventura. No dia a seguir de manhã, quando chegámos a Salto, onde é que está Salto? Estava a meia hora do Iguaçu. Oh, que engraçado. Já viste? Então eu comecei logo, o Nuno, cuidado com o que pedes a próxima vez, não é? Cuidado Então, com o que desejas, aquela porque famosa se pode expressão. realizar, Porque claro. se pode realizar. Que engraçado. Então começámos pelo Iguaçu, rapidamente apanhámos outra caminhonetazinha de manhã, fomos para o Iguaçu, pai, foi maravilhoso, porque de repente, nas traseiras do nosso hotel, havia um colégio e uma das propostas que nós levávamos para a volta ao mundo era darmos meditação em escolas e, sei lá, trabalharmos voluntariamente também por amor à camisola. E esse colégio abriu-nos logo a porta. Uau. Portanto, nós começámos logo, no dia a seguir, a dar meditação para 200 miúdos. Sabes, foi mesmo muito lindo. Tão é mesmo bonito. a vida a dizer-te, pá, confia. Portanto, se havia algum tremelique naquela situação do aeroporto e rodoviária, a vida, uma vez mais, a levar-te, sabes? Confia na vida, confia na Claro, vida. que E dali atravessámos a fronteira, fomos para o Brasil, que também não estava nos planos. Eu tinha pensado em começar pela Argentina. Repara, eu piquei o ponto na Argentina, não é? Pois. Fui ao Iguaçu, que é lá na Exato. pontinha norte, e atravessei para o Brasil. Portanto, o meu trajeto começou pelo Brasil, depois Uruguai,
Depois voltei à Argentina logo para a Patagónia e depois é que fui subindo, Chile, Patagónia chilena, voltei à Argentina, finalmente fui a Córdoba. Sim, conhecer a tal senhora. Pá, que é assim, das melhores pessoas que eu conheci no mundo, acredita, assim, um coração maravilhoso. Eu escrevi lá o meu segundo livro, na casa dela, a sério, tipo, uma mulher, pá, um amor. Vocês iam ficando vários dias, não é? Nós Pronto, era uma viagem que estava em aberto, sim. portanto não tinham propriamente aquela coisa do turista de só tenho 2 dias aqui e tenho que me ir embora. Não. Desfrutavam dos Desfrutámos, não contabilizámos nunca o dinheiro porque não é nosso, atenção, eu não faço essa gestão no meu dia-a-dia, admiro quem faz, mas eu não tenho cabeça para isso, então eu nunca sei propriamente quanto é que entra e quanto é que sai, mas efetivamente a coisa flui, para mim, está bem? Não estou a dizer que isto é um conselho para todos, mas efetivamente começámos a perceber ali em alguns momentos que possivelmente andávamos a fazer um gasto acima de uma possível média que poderíamos ter, se quiséssemos aguentar muito tempo, não é? E então, o que é que o Nuno também se propôs? Pintar murais em hotéis, fizemos coisas, não é? Pronto. Iam trabalhando de algum modo e tem algum encano. Eu, por acaso, nessa viagem de 1 ano e meio eu não fiz nada, mas ele foi fazendo, em troca de estadia, em troca da estadia de alimentação, fomos ficando em hotéis assim, às vezes na casa de pessoas que fomos conhecendo e pessoas que conhecemos lindas também no mundo. Claro, isso é a coisa mais rica que há. Sim, não é? Uma pessoa para receber uma família de 6, para que tem muita energia, não é? Para já muitos miúdos, etc., é alguém que também tem que ter essa capacidade de se abrir assim. Pois claro. Então fui conhecendo pessoas maravilhosas e lá está, muitas mudanças na nossa vida. E olha, e curiosamente, isto só para te mostrar mais uma mudança, eu nunca pensei, portanto, eu entretanto, já nesta volta ao mundo, portanto, já tinha exercido o exercício físico, ainda dava uma aulinha ou outra no Pardão, tinha um grupo de alunos maravilhoso, que ainda nos há de ouvir aqui no podcast. Já dava clínica, não é? Portanto, aqui no Estoril, e em Lisboa, e depois já dava aulas de meditação, já tinha escrito o livro, vários passos profissionais que às vezes tu pensas, pá, eu nunca pensei, não é? Sim. Mas a vida leva-te, se tu te permitires ir fluindo com a verdade que ressoa contigo em cada etapa. A cada momento. Porque nós não vamos sendo sempre iguais, não é? Portanto, é normal que até a profissão e a vontade de dar ou de receber mude o seu setor. Pronto, e quando fui dar a volta ao mundo e regressei, algo que nunca tinha pensado, foi de repente estar a dar também formações online, não é? Sobre seguir o coração, porque as pessoas perguntavam muito, mas como é que se faz? Uma coisa que tu disseste há pouco. Estava a gerar curiosidade da viagem. Sim, sim. E sabes aquilo que tu disseste há pouco? Para mim, eu falo com uma simplicidade muito grande, para outros parece uma grande loucura, não é? Então as pessoas diziam, mas como é que tu fazes para viajar com os 4 filhos e com todos a idade escolar, portanto, todos a fazerem escola, sendo em versão homeschooling, mas a cumprir o programa português, portanto eu tinha que entregar as suas matérias anuais à escola. Portanto, eles tinham que fazer o estudo deles na mesma. E estamos a falar, lá está, de 4 idades diferentes, um que estava no primeiro, outra que estava no terceiro, outra que estava no quinto, não me recordo, e outra no 7º, imagina, ou no 8º. Portanto, tu poderes dar acompanhamento, de repente sem seres professor, não é? Mas ajudar os teus filhos com alguma questão que tivessem, isso suscitava muita curiosidade às mães, aos pais, a pessoas, o viajar em si, ou como é que consegues ter dinheiro, ou, portanto, houve várias questões. E depois como é que se segue o coração, não é? Como é que se segue o coração? Então, de repente, já no início da pandemia, eu tinha sido mãe da Lua, portanto, a Lua eu engravidei na Costa Rica. Nessa viagem? Nesta viagem de volta ao mundo, estava-te a dizer, de 1 ano e meio. Viajei todos os países, dei a volta inteira com ela até a Austrália, não é? Portanto, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala, Belize, México, Havaí, Japão, descer à Ásia, Austrália, foi o último país, porque as companhias aéreas, a partir da 32ª semana, se tu tiveres uma gravidez saudável, de um só bebê, não te deixam a grávida viajar a partir da 32ª semana. Se tu tiveres outras complicações ou fores mãe de gêmeos, há uma idade, há um tempo menor, atenção. Mas, portanto, eu viajei até à 32ª semana e depois naquela semana tu tens que decidir, ou ficas, ou vais para onde queres ir, mas é o teu último voo, sabes? E pronto,
nós sentimos todos que era para voltar, os miúdos estavam desejosos de voltar. Já tinham saudades de tudo, do bacalhau da tia, do não sei quem da avó, de tudo, sabes? E então nós regressámos e 2 semanas depois começou-se a ouvir falar da pandemia, ainda na China, mas sabes, lá está, uma vez mais a vida a saber que te leva e se tu olhares para estes pequenos sinais, para mim são sinais que me dão força, não é? Se calhar para outras pessoas podem ser coincidências, bem que já acredito que muitas pessoas já percebem que as ou já coincidências são algo mais do que só coincidências. Mas pronto, então até essas loucuras vistas noutra perspectiva, pá, não é nada louco. É a permissão de viver a vida. E aquilo que fui aprendendo com a própria vida é que a vida é mesmo feita de experiências, sabes, Rita? E nós ou nos permitimos a elas e a mudar e a arriscar e a sermos nós, ou não. E está tudo bem, não tem que haver um julgamento. Mas se tu não te permitires viver as experiências do que palpita forte em ti, efetivamente os dias estão a passar, não é? Has de cá voltar outra vez, está tudo bem, mas... Há uma frase que eu reajustei e adoro, pelo menos lá está, humildemente, dizendo que é aquela que nós conhecemos não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Aquela que me saiu foi, não deixes para a próxima vida aquilo que podes fazer nesta. É tão lindo. Opa, é verdade, sabes? Então pode parecer loucura aos olhos de quem? Da sociedade, dos outros. Para mim era o meu coração a palpitar forte. E repara, mais um pormenor que eu acrescento, já o disse algumas vezes, eu não estava mal. Portanto, porque muitas vezes as pessoas às vezes sentem-se mal na profissão que estão, ou onde estão, na relação, sem dúvida que é o coração e a vida a pedir-lhes uma mudança. Neste caso eu tive sempre bem, tu estavas bem, claro, estavas feliz, estavas realizada, gostavas do que fazias. Apaixonada pelo exercício físico, na prática clínica eu também estava no auge, estava super feliz, mas ainda assim o coração palpitou forte. E se eu não me permitisse, mesmo estando bem, viver essa verdade, possivelmente... Não sei qual seria o resultado, mas se calhar eu não era esta pessoa a falar de sorriso e com a alegria que eu me conheço. Com toda a riqueza que tens agora na tua vida com aquilo que fizeste. Pá, com muita gratidão. Às vezes penso, caramba, se tivesse voltar a dar a volta inteira ao mundo, não sei se o faria, não é? Aquela coisa de... Faria. Espera. Mas aquela coragem que é preciso, ou que as pessoas diziam, como é que tens coragem? E eu pensava sempre, mas eu não tenho coragem nenhuma, eu só fui, não é? Se calhar... era preciso um maior sacrifício permanecer, onde já não palpitava, se bem que eu estava feliz, lá está. Mas, portanto, o mais difícil era permanecer ali. E até que depois eu percebi o significado etimológico da palavra cor, coração, agem, agir. Então, sim, eu tenho coragem, porque eu agi com o coração. Agiste com o coração, exato. Não é? Tipo, e o teu livro, agora fazendo a ligação ao teu livro, cujo nome é... Aprenda a seguir o teu coração. Aprenda a seguir o teu coração. Que surge muito disso, não é? Das pessoas te perguntarem muito sobre essa tua coragem. Obrigada por ires até aí, porque eu perdi-me na conversa. E a dizer, mais uma mudança que surgiu foi, já tendo tido a lua, tinha pai 2 mesinhos de idade. E em plena pandemia, de repente, com todo este pedido que eu senti mesmo o chamamento para criar um curso, que agora já não estou a dar, já o dei, que era Segue o Teu Coração. E daí é que veio o livro, depois... Não começou por vir o livro, foi primeiro, ok, as pessoas perguntam-me tanto, e se eu levar isto da minha forma, não é? Com o meu ensinamento, eu costumo muito dizer, eu não sinto que tenha a verdade, atenção, não é? Qual é a verdade na vida? Não é aquilo que eu estou a dizer, nem nada propriamente é a verdade. É a verdade para mim. Está bem? Tudo aquilo que eu vou partilhando é a minha verdade, observando a minha vida e tendo sido a minha experiência. Não é uma teoria que eu estou a pregar. Eu digo-a porque observo na vida. Eu vejo o movimento, eu vejo a fluidez, eu vejo o encaixe, eu vejo esta confiança. É o que tu vês, o que tu experiencias, o que tu passaste e que podes passar aos outros. Completamente. Nesse sentido humilde, mas lá está, sem querer ter teorias ou verdades, mas permitindo-me. Então fui conhecer outra versão, outra mudança, de repente estar a dar aulas online, que era para mim era um tabu. Tipo a resistência à tecnologia, sabes? Eu ainda sou aquela pessoa que dizes-me qualquer coisa que tenho que ir procurar ou passo assim fora do meu normal na tecnologia, na vida não. Mas na tecnologia eu crio resistência mental, às vezes fico com dor de cabeça só, vejo depois, pronto, ainda tenho este tabu em relação a... E portanto mais uma mudança, essa que fomos todos de algum modo obrigados nos últimos 2 anos, completamente. Não é? E agora, e depois ficaram por cá e mais um bebê apareceu. Olha, agora comprámos terra. Agora compraram terra. Sim, portanto o Nuno também está todo feliz.
Agora estamos há 1 ano e meio a fazer obras e nós comprámos mesmo terra e tem várias casinhas e nós estamos a partir paredes, a construir Mesmo mesmo. de raiz, não é? Então, Sim, mesmo não é só remodelar internamente, tem sido muito desafiante. Depois com os miúdos todos, de repente começámos a ter rotina, não é? Que é, eles agora têm aulas, eles estão na escola normal, o que também implica o leva, traz, vai às atividades extracurriculares, que em viagem tu não tens propriamente, ou tens quando queres Tens de ter. outro modo, Tipo, sim. na Índia eles tinham as tais aulas de dança indiana e outras coisas, mas pá, com uma liberdade diferente. Aqui tu tens essas rotinas, estás a trabalhar, tens os teus timings, os teus horários, mesmo com fluidez, porque nós vamos fluindo, ainda assim, fazer obras dentro da casa onde tu estás a dormir tem sido, eu te digo na brincadeira que eu tenho sido nómada agora, mas dentro de casa. Exato. Porque é parte este quarto, ok, vamos dormir para o outro. Portanto, sabes, tem sido quase um acampamento dentro de casa. Já passámos essa fase, felizmente, mas foi. Portanto, acho que na verdade a vida tem sido sempre uma aventura. Eu tenho amigas minhas que me perguntam, oh Lisa, como é que se tem esse poder de encaixe, não é? Sem lá estar, sem achar que tenho um grande poder de encaixe. Mas eu acredito nessa, respondendo, ouvindo-me depois a tentar responder essa questão, realmente quando tu simplificas, quando te desapegas do que a mente acredita que tem de ser, ou que a sociedade te disse que era a normalidade, a vida flui também e tu permites, lá está, as experiências. Eu na Índia e muitos outros países, nós dormimos no comboio, vimos a dormir no chão, com um tapetezinho, ou com uma mantinha, ou com um casaco, já dormi no aeroporto, entre voos, em que punhas a mala só por baixo de ti. Portanto, não vocês é... são a prova que é tudo possível, Sim, não é? Que as coisas não é o ideal. Atenção que não era todos os dias a fazer isto, não é? 1 volta e meia, mas lá está, trazeres essa leveza, não trazeres a complicação de que tem que ter tudo marcado, tem que ser tudo mega programado. Eu, pessoalmente, só falando de mim, eu gosto de deixar esse espaço para que a própria vida flua e me mostre. Claro. Nas viagens e na vida de um modo geral. Nas viagens e na vida, que é uma viagem. Exatamente, não é? que é uma viagem. Uma grande que viagem. Maravilha! E vocês têm uma vida tão rica e tão inspiradora, é mesmo inspirador ouvir-te contar a tua história. Eu ficava aqui a conversar contigo sobre todos os países que vocês visitaram, todos os continentes, porque devem ter histórias lindas em cada um deles, não é? Sim. E agora também nesta vossa nova fase, que também é uma aventura, não é? De estarem realmente agora aqui a construir algo, e mesmo com as vossas mãos, que eu vejo-vos lá no Instagram mesmo. E como estás a dizer, e agora grávida também de um 6º filho. Que virá com muito amor, se Deus quiser. Que maravilha, que maravilha. Olha, Lisa, muito, muito bonita esta conversa. Já aqui em termos de fecho aqui do nosso assunto, gosto sempre de fechar pedindo aqui aos convidados que deem uma sugestão, um conselho, enfim, aquilo que tu sentires de dizer agora para aquelas pessoas que nos estão a ouvir e que se calhar até se identificam contigo e com a vossa família e gostariam de fazer uma grande aventura, ou gostariam de dar um grande passo, ou que não estão bem a fazer o que estão a fazer, ou que estão bem a fazer o que estão a fazer como tu, mas queriam fazer outra coisa. O que é que tu dirias assim para os inspirar? Olha, eu quando tu perguntaste, eu senti de buscar outra vez a tua frase de há pouco de para muitos pode ser a loucura, e uma frase que eu já me vi também a dizer é talvez a maior loucura seja não seguires o coração. Então eu diria isso às pessoas que nos estão a ouvir, para elas realmente se calhar fecharem os seus olhos, colocarem as mãos no coração mesmo, se quiserem, e respirarem fundo e escutarem um bocadinho mais o coração, porque a maior loucura é mesmo não viver o que palpita em nós, não é? A nossa verdade. Então diria isso. Não sei se vai ao encontro de algo que tu queiras, que não sei se era por aí. É isso mesmo. Pronto, para se permitirem, para reatravessarem quantas vezes forem precisas, mas permitirem-se construir a verdade que são e que vão sendo. E que vão sendo, isso mesmo. Que lindo, minha querida. Muito obrigada. Obrigada também a ti. Adorei esta conversa, como te digo, ficava aqui a falar contigo muito mais tempo. E agora diz-me, para as pessoas te seguirem e saberem onde é que podem fazer os teus cursos, comprar os teus livros, enfim, para estarem mais assim perto de ti, como é que te podem encontrar? Então, no Instagram, que é lisajoanes.page. Tenho que simplificar, se calhar, mas pronto, por agora é esta a página do Instagram. Também tenho um site, www.lisajoanes.pt. É o teu nome? Sim. Os livros estão por todas as lojas do país.
Portanto, estão 3 livros aí à venda, uns mais para a área da saúde, o último mesmo sobre seguir o coração, mais livre, mais voltado só para o desenvolvimento pessoal e espiritual, portanto, mediante o que a pessoa se identifica. E agora, não sei se também posso dizer, tenho o mais recente projeto, estavas-me a dizer no início, que também é um podcast. Pois é, também começaste, é verdade. Sim, que começou agora, estou nos primeiros passinhos, eu própria ainda estou a experienciar o que é estar desse lado. Exato. E que se chama? Que chama-se A Nossa Voz. E como o nome diz, é uma conversa. Para mim não é tanto o entrevistar alguém, é mesmo fluir numa conversa como se não houvessem câmaras e estivéssemos na nossa sala, a conhecer 2 pessoas ou pessoas que já se conhecem. Exato. Portanto, havendo espaço de antena para todos, mas também deixando uma mensagem, obviamente, neste sentido de impulsionar as pessoas a viverem a sua vida. Exato, que maravilha. Então, olha, muita coisa interessante aí para as pessoas descobrirem de vocês e de ti, e tu és uma inspiração. Obrigada. E tenho a certeza que vão mesmo adorar começar a seguir-te mais próximo. Obrigada. Obrigada, Lisa, por ter estado aqui. Um grande beijinho também. Obrigada a todos por mais uma conversa inspiradora e por estarem aí desse lado. Para a semana voltamos com um novo Reatravessar. Até lá!